E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para falar de Bakigaiden Yuenshi, que já saiu mais outro capítulo. Como vocês bem sabem, aqui está em japonês, mas eu vou tentando trazer aqui o máximo de noção das coisas que estão acontecendo no mangá em si. Vale lembrar que futuramente trarei ele completamente em português, mas isso está longe de acontecer porque tem muito tempo para trazer ainda, muita coisa para se traduzir. Mas por enquanto vamos ficando aqui com esse capítulo que, por sinal, tá muito legal. Finalmente teremos o Mumon sendo apresentado a Yuenshi, porque sim, ele pediu isso a Kuga e agora voltamos a essa conversa que tinha parado no capítulo anterior. Simbora pro vídeo. E como vocês bem sabem, Mumon estava numa nova empreitada. Tinha pedido para o Kuga apresentar a ele o parque de diversões e assim estava para acontecer. Muita coisa rolou com o outro personagem, mas agora voltamos para Mumon, para esse momento fatídico. E ali vemos uma grande cidade, vemos outros lugares, ele vai passando por lugares muito ricos, inclusive indo numa limousine, né, um carro chique pra caramba. E lá dentro realmente estava tanto Mumon como o Kuga, os dois indo para algum lugar. Sim, claro, levado pelo próprio Kuga, que seria uma pessoa que está dentro dessa resenha do parque de diversões, até porque ele gosta de ganhar dinheiro, de lutar e tal. O fato é que a gente vai vendo que ele vai indo para aquele lugar, observando tudo, o tempo vai passando e alguém tá com ele já ali levando ele e não é revelado quem é essa pessoa. Até que eles chegam no local, ele desce ali e vê a mansão gigantesca daquele que seria o mestre que controla essas entradas aí para o parque de diversões. Kuga e ele chegam lá. E o importante sobre tudo isso é que quando o Mumon vê, se sente realmente surpreso com tudo. Porque ele sabe que aquilo ali é muito diferente do habitual. E alguma coisa começa a se mover. E ele até percebe algo estranho. Até que de repente tem alguém sentado nas costas dele. Um anãozinho, um cara bem pequenininho, onde até mesmo ele tenta bater nesse cara. E aí o Kuga percebe quem é, tá ligado, já conhece. E esse cara começa a se apresentar e falar com o Mumon. Cara esse que faz parte dessa organização, que administra tudo isso. E com isso, a gente vê que eles vão acompanhando ele. Ele pede para que eles acompanhem, que ele ia mostrar tudo e levar até o mestre. E sim, assim ele faz que eles chegam num grande salão que tem um aquário gigante com um peixe enorme. E nesse lugar, devagarzinho o homem vai se apresentando e recebendo o novo convidado. Mas ele não revela seu rosto. A gente vê que ele está usando as roupas cerimoniais do mestre ali, que vem de gerações, como foi contado pelo próprio Kuga. E esse cara, ele se autodenomina aquele grande poderoso que está acima de todo mundo ali, que é o chefe que comanda tudo. E aí ele vai conversando com o Mumon vai ficando um pouco intimidado, fala com ele, inclusive né, é questionado sobre as habilidades usadas por Mumon na luta contra os Wrestlers lá, quando conheceu o Kuga, que ele usou o Thunderclap, e aí pede uma demonstração sobre isso. Ele quer saber como é essa habilidade, como é que ela funciona, e pede para que ele faça isso naquele oponente que está à sua frente, aquele peixe gigantesco, usando obviamente um pouco de contato ali, usando o aquário. E aí Mumon fica surpreso, mas ele pede, vá, use, eu quero ver se você consegue fazer, é a minha aposta com você. E ali ele vai, ele não recua, começa a se concentrar, toca no aquário e o peixe estando próximo ali seria realmente bem afetado, respira, se acalma e assim o faz. O Thunderclap é usado, o impacto é muito insano, a gente vê como se fossem os raios, né, atacando ali e o peixe se debatendo, onde a gente vê que rapidamente o peixe desmaia. Então funcionou com perfeição. O homem logo começa a bater palmas, achar aquilo incrível e por consequência ele começa a falar com o Mumon e dizer que realmente foi muito bom. Mas ele ali logo em seguida começa a demonstrar a sua capacidade, seu melhor controle. E com apenas um único toque, o peixe volta rapidamente. O toque dele foi tão preciso que conseguiu mandar ondas ali para ativar o cérebro do peixe. Mas enfim, o fato é que Mumon acha aquilo ali uma afronta, mas mesmo assim o homem achou que Mumon valia a pena, mandou se acalmar e até mesmo explica a ele que vai dar certo e provavelmente ele conseguiria uma vaga, mas teria muitas coisas para acontecer ainda. Até porque de repente alguém começa a se aproximar e esse alguém vai falar com Mumon, vai tentar conhecê-lo. Só que esse alguém na verdade
é muito parecido com alguém que ele já tinha conhecido há muitos anos atrás, que lutou junto com ele contra a máfia chinesa. E aí esse garoto se aproxima, o Kuga sabe quem ele é, fala com ele, e aí o garoto se aproxima mais ainda, olha diretamente para Momon e começa a fazer ele lembrar quem ele é. Onde até mesmo a gente vê um flashback, Momon lembrando que sim, se trata do garoto que tinha cabelos pretos, não loiros, que era o garoto que estava lutando contra aquela máfia junto com ele, realmente era ele. E aí ele acaba entendendo e começa a gritar, é você e tal. E com isso, o próprio Kuga pergunta, né, se ele já o conhecia, e ele acaba explicando que conhecia sim. Só que o garoto diz que estava investigando e já estava procurando o Momon há muito tempo. Inclusive, eles já assistiram ali, ele assistiu a luta de Kuga versus o Wrestlers e também o próprio Momon versus aquele Wrestler grandão, né? Então ele viu tudo aquilo acontecendo e sabia que o Momon estava por perto. E aí, sorrindo, né, começa a falar com ele, chamando para uma rixazinha, uma competiçãozinha, onde todos os dois ali ficam muito empolgados, né? A aura chega a tomar conta ali, fica filibrando tudo. Mas enfim, o fato é que o mestre se aproxima e diz que parasse com isso, que o certo é realmente fazer os testes, começar os procedimentos e não ficar perdendo tempo. E assim o garoto acaba aceitando e levando os dois ali para conhecer e entender tudo sobre aqueles testes. E o primeiro teste é com relação às plantas, né? Mostrar aí o que o Momon pode fazer, se ele consegue imitar as capacidades do garoto. E ali ele mostra que fazendo pressão ele consegue levantar a seiva, levar a seiva para que ela floresça. Da mesma forma, ele pede para que o Momon consiga fazer isso, faça isso. E assim o Momon, mesmo assustado, tenta repetir aquilo. E se lembra que é dito que Momon rapidamente consegue imitar as coisas, tem uma precisão, tem uma capacidade de aprender muito rápida. Ele lembra muito as capacidades de Yujiro. Yujiro tinha a mesma coisa, quando ele via uma coisa ele já começava a imitar. Mas o fato é que ele consegue sim fazer isso, e até mesmo o garoto bate palma, fica feliz pra caramba. E aqui vem um momento bem engraçado. O garoto acaba jogando, né, uma das rosas pra Kuga. E quando bate no pé de Kuga, o mais incrível acontece. A rosa apodrece, fica completamente destruída, ela é dominada por umas trevas. E isso é muito engraçado, é muito cômico essa cena. Inclusive os dois ficam olhando, eita merda, que foi isso? Você entendeu o que aconteceu. Mas enfim, indo para o teste 2, o que a gente vê é que existem dois pilares, os conjuntos de pilares, e um rio gigantesco, onde eles teriam que atravessar até o outro lado. Porém, ele fala que não vai ser tão fácil, inclusive o garoto até explica que tem que atravessar e não pode se molhar não. E aí ele vê que ele pula com tudo, ele vai para dentro da água do rio, só que aparece um crocodilo e é aí que é explicado. O crocodilo é que serve de trampolim para você chegar até o outro lado, então vai dar habilidade para aquele lutador para chegar e usar o trampolim. E aí o que acontece é que o crocodilo tenta atacá-lo, ele fecha a boca do crocodilo ali e vai dançando por cima do crocodilo para usar o crocodilo de rampa e assim consegue chegar no outro lado. É muito bonito, como se fosse um baile mesmo, um balé. Da mesma forma, ele chama o Momon para vir para o outro lado e assim o Momon fica intimidado, fica tenso, mas bota, né, para trás e vamos embora. Ele não arreda, não recua. E assim ele se joga com tudo, onde ele vai direto para a boca daquele crocodilo. Até mesmo o garoto fica impressionado com o que o Momon está fazendo. E o que o Momon faz é pegar a boca, fechá-la com grande força e ali da ponta dela ele usa o Thunderclap. Raios, trovoadas, tudo acontece e aquilo deixa o garoto chocado, porque logo após aquilo o crocodilo começa a adormecer e assim o Momon pega força e sai girando por cima dele. Chega no outro lado e o garoto fica embasbacado, ele fica louco, porque ele olha assim e acha aquilo incrível. Nunca imaginou que aquilo poderia acontecer na frente dele. Mas enfim, chegando no teste 3, nós vemos que existe uma bola feita de pedra, uma pedra completamente cortada até que virou uma esfera, muito bonita e quase 100% lisa. E aí ele explica que muitas pessoas fazem esse treinamento de bater na pedra até transformar ela em esfera, onde até mesmo
o próprio Momo pergunta se isso é possível, se dá para fazer esse tipo de coisa, e inclusive chega lá aquele chinês japonês, não sei, aquele cara lá que tem aquela vestimenta antiga, né? Ele chega lá, o baixinho, para falar com eles, eles começam a falar, e inclusive parece que diz que o cara foi o responsável por fazer aquilo, né? Ele até mesmo fica abrindo um sorriso. E pelo que dá a entender, o teste terceiro, né, o teste final aqui, ou pelo menos parece ser o final, se não for, é bem insano, porque o Hetsu já fez esse tipo de teste. Claro, a esfera do Hetsu ficou perfeita, não tinha nenhuma falhinha, aqui tem falhas, mas porque ele é um Kaiô. Mas o fato é que é bem semelhante e ele tem que fazer a mesma coisa. Então o que vimos aqui é muito legal, porque a gente tem ele sendo parecido com o Yujiro e parecido com as técnicas de Hetsu. Então você vê como o Momo é forte. Mas gostei demais desse capítulo. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Foi muito legal esse capítulo. A gente pôde ver aí sobre o Yuan-Shi, e conhecemos o seu mestre, o cara que está por trás de tudo, e também vimos os testes de aptidão do próprio Momo, né? O carinha lá que era um dos caras responsáveis por testar o Momo, era um antigo conhecido dele, da época que ele era bem pequeno e eles lutaram junto. E agora tiveram esse reencontro e a gente pôde ver ele testando, né? Eu achei muito engraçado algumas coisas que nós vimos, né? A forma como o Momo, ele consegue aprender as coisas de forma muito rápida, parece um Yujiro, um mini Yujiro, e também a gente vendo o quanto é bizarro o Kuga, velho. Ele é até cômico, na verdade ele é cômico. A flor batendo nele, apodreceu, velho, ficou negra, as trevas da flor, velho, foi bizarro. E também vimos ali mais uma referência até o Hetsu, né? A gente viu que eles têm essa capacidade de fazer esferas ali com uma rocha, né? Então uma capacidade bem parecida com o estilo de Hetsu, pelo menos um dos treinamentos que ele fazia ali para ser um dos Kaiô. Então estamos vendo um negócio meio elevado aqui. Enfim, vamos ficar por aqui. Gostei muito do que viu. Quero saber de vocês, já suas opiniões sobre esse capítulo. Se você curtiu, dá aquele like, comenta e não se esquece de se inscrever para você receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!